De onde surgiu a ideia dessa investigação que partiu da senhora para ver isso que vem acontecendo, essa prática? Meu gabinete virou um canal do Reclame Aqui público, sabe? Então, volta e meia eu recebo uma denúncia de alguma situação que está acontecendo, como foi o caso desse rombo do INSS. Em 2024, o PROCON do Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu presidente Rosemar de Matos, me procurou e me entregou uma denúncia que eu encaminhei tanto para o INSS quanto para a Polícia Federal também. Eu imaginei que aquilo acontecesse só no Mato Grosso do Sul, e aí daí eclodiu este escândalo. E assim tem sido. Eu recebi, sim, de pacientes renais crônicos, porque eu tenho investido muito na criação de centros de hemodiálise aqui no Mato Grosso do Sul, para atender as regiões mais remotas, porque chegamos a ter pacientes que precisam viajar de Porto Murtinho a Campo Grande 3 vezes por semana. Isso dá em torno de 400 e tantos quilômetros, ida e volta, em péssimas condições, né, de transporte. Então, eu acabei me envolvendo e descobri que muitos desses pagam planos de saúde de renome, e que estes planos, simplesmente do nada, quando o beneficiário virou um paciente renal crônico, de forma unilateral, o plano de saúde simplesmente diz o seguinte: não cobrimos esse tipo de tratamento. É um dos exemplos. Então, mas veio principalmente pelos renais crônicos. E essa negativa unilateral tem acontecido. E o que ocorreu também foi que eu fui designada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, presidente Renan Calheiros, à relatoria de um projeto de lei do senador Stevenson Valentim que trata dessa questão de rescisão unilateral, sem dar nenhuma chance para o paciente discutir, para o beneficiário discutir. E, às vezes, quando não há rescisão do contrato de forma unilateral, há negativa de certos procedimentos. Então, já estou com o relatório pronto, já temos mais 2 projetos que tramitavam em apartado, que nós já estamos anexando ao meu, para que tenhamos, sim, uma força e resolver, porque os números são alarmantes. E eu vou deixar você perguntar agora para que a gente dê sequência à entrevista. De onde surgiu a ideia dessa investigação que partiu da senhora para ver isso que vem acontecendo, essa prática? Meu gabinete virou um canal do Reclame Aqui público, sabe? Então, volta e meia eu recebo uma denúncia de alguma situação que está acontecendo, como foi o caso desse rombo do INSS. Em 2024, o PROCON do Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu presidente Rosemar de Matos, me procurou e me entregou uma denúncia que eu encaminhei tanto para o INSS quanto para a Polícia Federal também. Eu imaginei que aquilo acontecesse só no Mato Grosso do Sul, e aí daí eclodiu este escândalo. E assim tem sido. Eu recebi, sim, de pacientes renais crônicos, porque eu tenho investido muito na criação de centros de hemodiálise aqui no Mato Grosso do Sul, para atender as regiões mais remotas, porque chegamos a ter pacientes que precisam viajar de Porto Murtinho a Campo Grande 3 vezes por semana. Isso dá em torno de 400 e tantos quilômetros, ida e volta, em péssimas condições, né, de transporte. Então, eu acabei me envolvendo e descobri que muitos desses pagam planos de saúde de renome, e que estes planos, simplesmente do nada, quando o beneficiário virou um paciente renal crônico, de forma unilateral, o plano de saúde simplesmente diz o seguinte: não cobrimos esse tipo de tratamento. É um dos exemplos. Então, mas veio principalmente pelos renais crônicos.
E essa negativa unilateral tem acontecido. E o que ocorreu também foi que eu fui designada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, presidente Renan Calheiros, à relatoria de um projeto de lei do senador Stevenson Valentim que trata dessa questão de rescisão unilateral, sem dar nenhuma chance para o paciente discutir, para o beneficiário discutir. E, às vezes, quando não há rescisão do contrato de forma unilateral, há negativa de certos procedimentos. Então, já estou com o relatório pronto, já temos mais 2 projetos que tramitavam em apartado, que nós já estamos anexando ao meu, para que tenhamos, sim, uma força e resolver, porque os números são alarmantes. E eu vou deixar você perguntar agora para que a gente dê sequência à entrevista. É de extremamente importância. Bom, falamos sobre a questão dos planos de saúde e de que forma a senhora, como senadora, pode levar isso adiante, que é na CPI. A ideia, então, é pedir a abertura de uma CPI que trate desse assunto? Pedi, não sei agora, porque os senadores, eu pedi ontem, eu protocolei. E ontem foi um dia muito pesado de CPI, mas eu já estou com o número o tempo todo aumentando de senadores que já assinaram o pedido de abertura da CPI, de 27 senadores, e acredito que eu vá conseguir rapidamente. Mas de forma bem sucinta, a verdade que os brasileiros precisam saber é que os planos de saúde privado, esse plano que você paga aí, ele está usando o SUS como válvula de escape e pagando, em tese, mais barato no teu tratamento. Então, eles dificultam também, descredenciando antes credenciadas, também de forma. E preparem-se para ouvir questão de bilhões. O ANS divulgou no primeiro trimestre deste ano, agora de 25, micro líquido dos planos de saúde foi de 7,1 bilhões de reais. Houve um aumento de 114%, considerando o mesmo período de 2024. Agora, olha só, com todo esse lucro, e daqui a pouco eu vou dar, e você vai prestar atenção aí no se é esse um dos seus planos. Muitos, eu vou trazer alguns. Mas olhem esse dado, de 2000 a 2022, foram realizados 7 milhões de atendimentos SUS para clientes que pagam de saúde. Foram identificados pelo SUS cerca de 11 bilhões 750 milhões em despesas, tá? Para ressarcimento. Porém, adivinhem quanto que o SUS conseguiu receber agora? 11,75 bi de despesa para o SUS. E aí o SUS tem que receber este valor na tabela SUS. E os planos pagam, cobram uma nota, né, do plano de saúde, mas para pagar, devolver para o SUS demora mais de 1 ano e meio, no mínimo, e apenas desses e tantos bi, o SUS conseguiu receber até agora 5,24 bi no tempo de 2000 a 2022. E, ou seja, 55% dessa dívida dos planos de saúde continua e nós aqui fazendo ginástica para conseguirmos as contas públicas e muitas vezes cortando da saúde. Agora eu vou dizer o nome de algumas operadoras que são as que mais usam o SUS como válvula de escape, que negam para os seus beneficiários, que continuam pagando, que negam certos serviços, como é esse das diálises. Hapvida, Notre Dame, Bradesco Saúde, Unimed Belo Horizonte, Unimed Nacional, Sul América e por aí vai. São planos caros, tá? E aqui eu vou dar a lista vou dar só 3, mas vocês vão acompanhar conosco essa CPI, vocês vão saber direitinho quem é que está inadimplente com o SUS. Hapvida, olha só. Débitos pendentes da Hapvida com o SUS.
Entre os débitos pendentes e aqueles judicializados, a Hapvida deve para nós brasileiros 1.440.891.000 reais. Então são escândalos e mais escândalos, Neila, que eclodem todos os dias e vêm parar no aquilo que virou meu gabinete. Mas é para isso que nós estamos aqui. E eu teria muitos e muitos dados, eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas nós temos milhões em São Paulo, aqui nós temos 1.930 pessoas aguardando na fila, tá? Para realizar a diálise e cerca de mais de 1.000 são de planos de saúde, tá? E olha um dado importante também. Entre 2022 e 2024, em 2022 a hemodiálise foi o procedimento mais realizado no SUS por beneficiários de planos privados. Em 2024, 170 mil pacientes em tratamento. E aí nós temos aqui, dentre 2012 e 2024, sessões de diálise no SUS. Olha só, apenas 12,6% desse montante foram pagos pelas operadoras. O SUS estão devendo para o SUS 87,4% não pagas. Então, gente, este é mais um escândalo que eclode e que nós precisamos averiguar, principalmente para que, independente da forma que você sabe, você está pagando o plano e você está fazendo hemodiálise pelo SUS. Às vezes você está viajando para uma cidade maior onde tem o tratamento, sendo que a clínica da sua cidade foi descredenciada. E aí eles querem pagar eles cobram X, certo? O plano privado, e as clínicas cobram a mais porque entregam um serviço um tanto quanto mais rápido, né? Porque pode, dependendo de uma qualidade melhor, mas você vai para o SUS e eles querem pagar o SUS depois de mais de 1 ano e meio, quando pagam o valor da tabela SUS e você pagando o plano de saúde. Então, isso é só um exemplo daquilo que nós devemos alertar a sociedade para que vocês procurem os seus direitos enquanto consumidores. E agora já estive também com o novo presidente da ANS, o Adi, que acabou de passar por uma sabatina, e como você disse, Neila, nós temos uma proximidade muito grande com as agências reguladoras, porque somos nós que sabatinamos, nós que votamos para entregar um mandato nas mãos dessas pessoas técnicas. E tivemos agora, infelizmente, há muitos técnicos que passam por lá, né, que adquirem o mandato via Senado Federal e não agem como técnicos mandatários que teriam em tese de trabalhar com a liberdade de não depender de questões políticas, porque uma vez indicados e adquirindo o mandato, ninguém pode tirá-los, a não ser por uma questão de crime, que já não é o caso aqui. Mas eu estive numa celebração com o presidente Lula de vários indicados que passaram no crivo do Senado Federal, e achei muito interessante que o presidente Lula disse o seguinte: todos vocês aqui passaram por uma seleção muito difícil, muito apertada, desde uma seleção que analisa currículos e questões políticas também. Só que hoje vocês já passaram por toda essa saga, né, que é a enfrentar também o Senado Federal, enfrentar uma sabatina, enfrentar perseguições, enfrentar a votação. E a partir de hoje, eu quero dizer para vocês, vocês não devem nada para absolutamente ninguém, nenhum parlamentar que tenha lhe ajudado, ninguém. Vocês devem para 215 milhões de pessoas, que são os brasileiros. E tive uma conversa muito boa, o Adi, que veio da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, virou o maior craque em plano de saúde que existe nesse país hoje, tanto que foi indicado para a ANS. E esse é um dos grandes sonhos do Adi, então coadunou com a nossa vontade, com a eclosão dessas divulgações aqui, dessas denúncias, e estamos todos
alinhados de verdade, cada um no seu papel, para que os planos de saúde obedeçam à legislação, respeitem o consumidor, respeitem o SUS, respeitem aqueles que não podem pagar por um plano, mas têm o Sistema Único de Saúde. Eles estão lotando as filas dos planos de saúde, enquanto nós poderíamos se entregar um bom serviço. Então, isso foi eu sempre critiquei muito o SUS por conta de filas e etc. Mas olha só, agora eu estou sabendo um dos motivos do aumento das filas e essas filas não andarem. Então, vai aí um alerta. Eu espero que consigamos rapidamente colher essas assinaturas e que o presidente Davi coloque para andar e que a população tenha de nós, do Senado Federal, do Congresso Nacional, a resposta que merece. E que esses planos de saúde passem a respeitar a população brasileira, que com a gente aqui nada cabe em pizza, Neila. Senadora, são empresas muito grandes, as empresas de plano de saúde. A gente está falando aí de gente grande, assim como a gente falou de gente grande na época da CPI das Bets. A senhora chegou a ser ameaçada à época da CPI das Bets, isso a gente já sabe. A senhora não tem medo de mais uma vez passar por esse tipo de ameaça? Neila, eu sou ser humano, eu tenho medo, minha família tem medo, mas eu tô aqui cumprindo o meu papel. Eu trabalho para quem gosta de mim, para quem não gosta de mim. Eu trabalho para os 215 milhões de habitantes, represento uma unidade da federação, que é o meu estado, Mato Grosso do Sul, e estou cumprindo o meu dever. Hoje eu tenho uma estrutura maior de segurança. Realmente eu fui ameaçada, eu fui caluniada por pessoas poderosas envolvidas com as bets. Foi uma fase extremamente difícil, que até hoje eu ainda enfrento danos reflexos. Eu sei do poder destes planos de saúde. Eu sei do lobby que elas podem exercer lá no Congresso Nacional. E eu já senti, tá? Desde eu fiz um pronunciamento no plenário do Senado, creio que ontem foi quinta, eu estou até perdida. Creio que na quarta-feira, na sessão da quarta-feira. Foi na quarta-feira. Na quarta-feira, donos de planos de saúde já estavam se movimentando para que amigos meus, colegas meus, inclusive do meu partido, que têm acesso a mim, pudessem tentar me frear. Mas essas pessoas são também, essas minhas amigas, esses meus amigos são pessoas sérias, são pessoas que têm compromisso, tá? São políticos, que o Congresso não é só vergonha, o Congresso não é inimigo do povo, tem gente amiga. E já cortaram pela raiz. Eu não vou dar este acesso. Quer conversar? Vamos conversar lá na CPI. Então eu já estou com uma segurança. Sua vida mudou, então. Tanto quanto a minha vida mudou muito, mas quando eu consigo tirar uma pessoa do vício, quando a gente consegue salvar uma vida, quando a gente tem o poder e tem uma caneta na mão para fazer o que é bom, para mim não tem, assim, já valeu, não valeu o meu mandato não, valeu a minha vida. E eu faço com paixão, faço com muito amor. E é o que eu sei, né? Eu sou da área jurídica, eu gosto disso e eu sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Pronto. E podem caluniar, podem falar o que quiserem, mas o resultado é o que vocês veem. Passa o tempo e a verdade vem à tona. Eu entrego, minha equipe entrega, os meus colegas, os meus correligionários e os parceiros que eu tenho no Senado Federal, que tem muita gente boa lá, sim. Existe gente séria lá, tenho certeza disso. É um número bem menor, bem reduzido. Alguns falam mais, alguns são mais retraídos e não se pronunciam tanto e não se expõem tanto quanto. É o meu estilo, eu sou assim, né? Mas eu sei que eu posso contar com muitos senadores e senadoras que estão, sim, trabalhando
pela população brasileira e para acabar com essas vergonhas, né? Que o Brasil parece a casa da mãe Joana, onde as empresas fazem o que bem entendem, mas aqui não. Está na hora da gente virar esta página e ter um novo Brasil onde regras são respeitadas e a população em primeiro lugar.